Olá meninos, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre o primeiro reinado, entendendo como que o Brasil se organizou após a sua independência e como foi o governo de Dom Pedro I. Bora para a aula? Hoje é compreender como que o Brasil vai se organizar após a sua independência. Então, de maneira geral, você vai ter primeiro um processo de independência que é conduzido pelo herdeiro do trono português, né, que era o país o qual nos colonizava. Então, só isso já torna o caso brasileiro sui generis, né, frente aos outros países que a gente tem como nossos vizinhos. Vai se instalar uma monarquia como regime de governo, o que é algo incomum se comparado com as independências na América Espanhola, por exemplo. Não vai se mudar a principal questão da estrutura social do país, então mantém-se a escravidão, né? E há muita resistência, inclusive, em dar fim a essa forma de exploração do país. A liberdade, ela existe apenas do ponto de vista comercial e mesmo assim com uma série de limitações que a gente vai ver ao longo dessa aula, e vai se ratificar a maneira econômica com a qual já se funcionava a colônia, que é uma economia agrária, e aí pensando na produção de gêneros, como por exemplo o café, que vai expandir muito ao longo do século XIX, a própria cana-de-açúcar, fumo, algodão, entre outros aí. E então, baseada na grande propriedade, então essa é uma característica que se mantém, e voltada para a exportação. Então, esse é um cenário econômico muito semelhante ao que nós já tínhamos durante o período colonial. E agora ele vai se construir com uma forte dependência econômica da Inglaterra, principalmente em relação aos empréstimos concedidos ao longo, por exemplo, desse primeiro reinado. E mesmo o processo de independência aqui no Brasil, pessoal, ele não aconteceu do ponto de vista do movimento popular. Ele é muito mais construído por uma aliança de Dom Pedro I com a nossa elite rural. Então você não tem aqui milhares de pessoas que tomam todo o território, né, num desejo de independência e de levar as suas manifestações. Ela ocorre de uma maneira bastante conservadora, né, sem participação dessas pessoas. E, inclusive, não havia um consenso entre todas as regiões do país em romper com Portugal. Então, essas lutas que nós chamamos da Guerra de Independência, após a declaração de Dom Pedro em 1822, ela é justamente nesse sentido, de, né, resistências principalmente vindas de portugueses, né, que vão se rebelar, não vão aceitar a autoridade imperial de Dom Pedro I. E aí, em estados como Piauí, Ceará, Bahia, Pará, nós vamos ver alguns focos de luta e que vão questionar esse processo. E ele já começa nos trazendo um problema, porque nós não tínhamos um exército do país. Então, o que Dom Pedro teve que fazer para garantir, né, que o seu poder fosse mantido? Ele contratou milícias estrangeiras, inclusive, às custas de altíssimos empréstimos com a Inglaterra, principalmente, para combater esses revoltosos. Foi algo assim, do ponto de vista da monarquia, obteve sucesso, certo? Aqui na imagem, ela está na apostila de vocês, né? Ela faz referência à Batalha do Genipapo, né? Que foi um conflito que envolveu as tropas brasileiras e soldados portugueses. Envolveu mais de 2.000 pessoas, né? E ela termina, claro, com a vitória brasileira. Inclusive, aí o representante português é preso, enviado de volta ao seu país de origem. E é uma das grandes batalhas aí que se evoca, né, uma memória de luta, de independência, mas não é só ela. Aqui, por exemplo, é uma outra imagem, né, que faz referência a uma revolta no estado do Grão-Pará, que era assim que era chamada aquela região ali toda, onde incorpora Pará, Tocantins, Maranhão, né? E que essas pessoas, esses revoltosos, né, lutaram aí pelos direitos de igualdade entre
portugueses e brasileiros, que era algo que mesmo com a independência não se via, né? Então você via uma série de privilégios ainda assim concedidos aos portugueses. E essa revolta, por exemplo, ela termina de uma maneira muito trágica, né? Com que foi chamada Revolta do Brigue Palhaço, né? Então esses presos eles foram trancados e tiveram seus corpos cobertos por sal. Então uma coisa que vocês vão ver que é muito comum, né? Embora não seja razoável nesse período, é justamente a violência com a qual essas revoltas elas vão ser repreendidas, certo? Bom, outra questão que o país enfrentava logo após declarar, né, desligados, né, de Portugal, é serem reconhecidos como território independente. E aí você tem interesse de alguns países que a gente pode destacar. Os Estados Unidos tinham temor em relação ao nosso território por conta de uma constituição que lembrava muito os moldes absolutistas. É bom lembrar, turma, que os Estados Unidos são uma grande referência de construção de um país baseados nas ideias do iluminismo, né, onde fundam uma república presidencialista com divisão dos três poderes, garantias fundamentais aí como liberdade econômica, direito à propriedade, à vida. Então é claro que se via com muita desconfiança o processo de independência brasileiro, no sentido de manter características do antigo regime, que era algo que estava sendo criticado e desmantelado na Europa. Então você tinha um receio, mas mesmo assim o país vai reconhecer a nossa independência em 1824, e aí muito baseado em algo que nós chamamos de doutrina Monroe, que era a ideia de América para os americanos, ou seja, a ideia de se garantir a influência dos Estados Unidos sobre todo o continente, evitando aí uma nova onda de influência da Europa. Então, é o primeiro país a reconhecer a nossa independência 2 anos após ela ter sido declarada. Um outro país que vai reconhecer a nossa independência é Portugal, mas ele só vai reconhecer mediante aí o pagamento de uma pesada indenização. Inclusive, o dinheiro para pagar essa indenização ele vai ser emprestado pela Inglaterra, tá? Então, que é uma outra coisa muito curiosa, né? A gente se torna independente, mas a gente tem que pagar por isso para Portugal reconhecer como tal. A Inglaterra, que é um outro país com o qual nós já tínhamos relações comerciais, ele tinha dois receios, né, em relação ao nosso processo, porque, por um lado, né, medo de causar algum rompimento com Portugal, reconhecer a nossa independência, e, por outro lado, tem um receio de perder o próprio mercado econômico brasileiro, considerando a nossa própria dimensão territorial, que era imensa, né? Então, a Inglaterra vai fazer esse reconhecimento em 1827, né? E aí ratificando alguns tratados comerciais vantajosos, né? Com a tentativa aí de se pôr fim ao tráfico negreiro e, consequentemente, ao fim da escravidão, né? Que vão de encontro aos próprios interesses de expansão comercial da Inglaterra no pós-revolução industrial. Na Europa, os demais países da Europa, você tem um certo receio, né? Porque você via com muita desconfiança as revoltas liberais aqui na América. Então, esse processo de reconhecimento das independências era muito dificultado. E na América, gente, como um todo, também havia uma desconfiança pelo modelo com o qual a gente adotou, que é uma desconfiança que os Estados Unidos também tiveram, né? De um sistema de monarquia, uma independência conduzida pelo herdeiro do trono da metrópole. Então isso era visto, né, com muita suspeição, né, nesse período. E são coisas que dificultaram o reconhecimento da nossa independência, que foi ao longo de vários anos e de uma série de negociações, certo? Então, essa obra, por exemplo, mostrando aí, né, o embaixador britânico entregando as credenciais ao imperador, né, pensando nesse reconhecimento pela Inglaterra, mas esse foi um processo demorado, né, de entender o Brasil enquanto país independente, autônomo, né, rompidos os laços aí com Portugal. Bom, no meio desse processo era preciso, né, fazer a nossa primeira Constituição,
Lembrando que, novamente, né, gente, Constituição é o conjunto de leis de um país, né? E que você estabelece aí estruturas de procedimentos, poderes, direitos, né, dos cidadãos de um país. Então, o Brasil já teve várias constituições aí pensando nos seus momentos políticos. E essa primeira aí, que vai sair no ano seguinte, né, a Assembleia, é justamente o conjunto, né, de um país independente, mesmo ele ainda não tendo sido reconhecido como tal nessa época. Então, o que Dom Pedro vai fazer? Ele vai convocar eleições para formar uma assembleia, né, que é uma reunião aí composta por advogados, professores, funcionários públicos, é, representantes da elite rural, importantes políticos da época, né, com o objetivo de fazer o conjunto de leis do país. E você já vai ter aí, claro, um conflito de interesses, baseado principalmente aí nos interesses entre conservadores e liberais, né, que tendiam os primeiros a valorizar a questão do absolutismo, do fortalecimento do poder do rei, enquanto os liberais caminhavam no sentido contrário. E são esses liberais, inclusive, que vão acabar impondo uma série de limitações ao poder real, o que vai deixar o Dom Pedro muito descontente. E aí ele toma uma das suas primeiras grandes medidas autoritárias, né, que é fechar a Assembleia e ignorar o texto que ele mesmo, né, tinha solicitado para que fosse escrito e convocado, e vai eleger as pessoas com as quais ele quer que escreva a nova Constituição, que sai em 1824. E ali está definida a cara que o Brasil vai ter, né? Então, uma monarquia constitucional, não é absolutista, ela tem voto para o seu poder legislativo, né? Então é um voto não secreto, um voto aberto. E ele é um voto que nós chamamos de censitário, que ele é baseado na renda. Então o indivíduo só poderia votar conforme as suas posses. Então alguém muito pobre não tinha esse direito no Brasil. Né? Confirma-se a divisão dos três poderes, mas aqui, gente, cria uma quarta figura, que é o poder moderador, que é um poder exclusivo do imperador e que tem aí o direito de intervir nos outros três poderes, legislativo, executivo e o judiciário. E que é uma prerrogativa que dava poderes muito próximos do poder absolutista, né, a Dom Pedro I, e que vai ser alvo aí de grande crítica, de grande oposição e discordância ao longo de todo o seu reinado. Outra coisa importante dessa Constituição de 1824 é a instituição do regime de padroado, né? Em que a religião católica ela é reconhecida como oficial, mas aqui essa dinâmica de padroado, ela dá prerrogativa ao imperador de nomear bispos, nomear padres, né? Ele poderia escolher se acatar uma determinada decisão do Papa ou não, tá? Porque não há uma separação aí, gente, entre a religião e o Estado. Então são coisas que elas estão juntas, né? É parte desse poder, inclusive com a prerrogativa do rei poder interferir nas próprias decisões religiosas também, tá? E aí ela torna-se religião oficial do nosso país. Bom, um dos primeiros grandes enfrentamentos, para além das guerras de independência, é logo pouco tempo após a independência, em 1824, com a Confederação do Equador, que é uma revolta que parte de Pernambuco, inspirada nas ideias liberais, nas ideias do iluminismo. E essa revolta, gente, ela surge, né, por conta do autoritarismo de Dom Pedro I e pela imensa crise econômica que o Nordeste passava, pensando aí altos impostos, a queda no preço dos produtos exportados como a cana-de-açúcar, né, então que vai impor uma crise tremenda naquela região. E além de, claro, o sentimento anti-lusitano, né, anti-português, né, veja, você via muita... Quem era adepto, né, às ideias liberais via com muita desconfiança o herdeiro do trono, né, ser o nosso governante, né, o herdeiro do trono português ser também o nosso governante. Isso era muito mal visto por esses liberais mais radicais, certo? Enquanto objetivos, né, o que a Confederação desejava, gente? Primeira coisa, né, autonomia das províncias, e aí províncias é a mesma coisa que estados hoje,
e o próprio fim do governo de Dom Pedro I, tá? E aí a ideia, gente, era fazer uma unificação das províncias nordestinas, né, formando um país, tá? Em torno de uma bandeira única, federalista, republicano, e que é o que vai acontecer logo no início da revolta, né? Pernambuco rompe com o Império, forma uma república. Essa iniciativa passa a ser apoiada por outros estados, como Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte. Tanto que o nome de Confederação do Equador é por isso. Só que é um movimento que ele não avança por muito tempo, primeiro por conta das divergências ideológicas que provocam esse enfraquecimento, né? Então você tem representantes de vários grupos sociais, então, desde aqueles que defendiam o fim da escravidão, como seus principais líderes, que está na imagem o Frei Caneca, até grandes donos de terra que, por exemplo, discordavam dessa medida, né? E aí você vai ter um envio de tropas, né, de Dom Pedro I, que vai desmobilizar o movimento, lembrando que são essas milícias, onde você contrata mesmo militares para combatê-las. E os principais líderes desse movimento vão ser presos. 9 deles vão ser condenados à morte, um deles é o Frei Caneca. Que a morte do Frei Caneca, ela causou grande comoção pública, porque ele era uma grande referência religiosa na região. Inclusive, os escravos, né, se recusavam a executá-lo, né? Então foi algo que, em termos de imagem, né, do reinado de Dom Pedro I, né, mostrou seu autoritarismo, uma medida antipopular, e essas execuções elas denotam isso. Uma outra guerra também importante desse período é o que nós chamamos de Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina, gente, já é um conflito que na verdade é antigo, porque ele remonta à invasão dessa região que era chamada Cisplatina, quando Dom João VI estava aqui no Brasil, né? Então vai ter uma campanha de ocupação desse território, e aí vai ser incorporado ao Brasil quando está independente, e aí você vai ter um movimento, gente, de tornar essa região independente do Brasil, de não aceitar o domínio imperial, né? Então é um conflito que vai se estender aí por 3 anos e que vai ter o apoio da Argentina, né? Vai ter o apoio da Argentina e que termina com a formação do Uruguai enquanto país republicano, independente, e que também foi uma afronta, claro, né, a autoridade de Dom Pedro I, interferiu profundamente na sua popularidade, tendo em vista que foi um conflito em que o Brasil não teve sucesso, né, não conseguiu evitar com que o Uruguai se tornasse um território independente, certo? E aí vocês vão notar, gente, que todo esse período, aliás, esse reinado de Dom Pedro, que é curto, né, ele dura 9 anos, ele vai ser marcado por grandes turbulências, né? Não tem nenhum período de tranquilidade que possa assim dizer. Por conta da própria insatisfação popular com o autoritarismo de Dom Pedro, esses conflitos que eu mencionei aqui. Você já começa com severos problemas econômicos, uma dependência imensa em relação à Inglaterra, o que aumenta demais a nossa dívida externa, né? A derrota na Guerra da Cisplatina foi um outro momento também em que afetou muito a popularidade de Dom Pedro I. E nisso, gente, aí surge uma outra questão, que é a sucessão do trono português, porque Dom João morre, e aí o sucessor natural seria Dom Pedro, que não assume de pronto, né, e abre mão para que sua filha assumisse, né, que era a sucessora legítima. Só que a sua filha, ela vai sofrer um golpe pelo tio dela, né? Então, o Dom Miguel, ele vai se casar com a própria sobrinha, ele é irmão de Dom Pedro, né? Então, forçar um casamento com ela para poder assumir o trono. Então, era uma demanda também que cabia a Dom Pedro I resolver, né? Porque ele era o sucessor desse trono, mas ao mesmo tempo ele tinha aqui o Império Brasileiro. Então, esse era um impasse também dentro da sua própria família, envolvendo um outro país, e que também vai influenciar muito nesse contexto de crise. E aí é bom lembrar, gente, que embora a gente fale de polarização hoje, havia também uma grande polarização durante o primeiro reinado, e aí pensando muito entre grupos de portugueses e grupos de brasileiros.
porque é claro que o primeiro ia ser sempre partidário os interesses do rei, né? E o segundo vai questionar o tempo todo a autoridade de Dom Pedro. E esse conflito ele vai ficar ainda mais acirrado com o assassinato de um dos principais opositores de Dom Pedro I, que era o jornalista Líbero Badaró, né? E aí vai se dizer que foram os portugueses, né, os partidários do rei, que assim o fizeram. E isso vai aumentar o clima de revolta que já existia, a ponto de nós chegarmos a um episódio chamado Noite das Garrafadas, né? Então, que é um conflito aí que surge após uma festa, né, que foi feita para recepcionar Dom Pedro, que voltava de Minas. E aí, gente, os portugueses, né, liberais do Partido Brasileiro se atacaram, e literalmente, né, foram às vezes de fato na via pública. Então, que é um período extremamente conflituoso, e logo após, né, isso vai interferir bastante para que Dom Pedro abdicasse do trono. Então, ele resolve não ser mais imperador do Brasil e deixa seu filho, né, que era o sucessor natural, para que assumisse. Só que lembrando um problema, né? Embora fosse brasileiro, então nascido e criado aqui, o que já gerava uma simpatia, né, de alguém que tivesse ligação com a nossa terra, por outro lado, você tinha um problema, porque era uma criança de 5 anos. Então, claro que não tinha condições de assumir o governo brasileiro. Então, a gente vai ter início a um período que nós chamamos de período regencial, que é um outro período extremamente conflituoso em nossa história e que a gente vai tratar nas próximas aulas, certo? Enquanto dicas para hoje, eu deixo esse texto da Aventuras na História, falando um pouco sobre a Confederação do Equador, que é esse projeto de fazer uma República do Nordeste, tá? Um projeto único, né, na nossa história. 2 vídeos, um falando sobre a questão do Uruguai e do Brasil, né? Por conta da província cisplatina, e das revoltas que partem de Pernambuco, tá? Desde o período colonial até a nossa história contemporânea, gente, você tem uma série de revoltas, de conflitos que partem dali, desse estado, e que é bem interessante, né? Ambos os vídeos aí do canal Nerdologia. E por último, tem um QR Code na página 507, que organiza aí a vida de Dom Pedro, né, cronologicamente, e aí você encontra detalhes da vida dele, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, deixem aqui as perguntas de vocês nos nossos comentários, curtam e compartilhem o vídeo do nosso canal. Um beijo para vocês e até a próxima aula!